Olá, eu sou a Jaqueline Sobreira, sou psicóloga, mestra em psicologia e especialista em terapia analítico-comportamental e faço parte do laboratório Les Plexus, que está responsável por esse projeto. Nesse módulo, a gente vai conversar um pouco sobre saúde mental, considerando esse contexto da pandemia, do distanciamento social e também da pós, né? Após o período de pandemia. Desde o começo, a gente pôde observar que houve uma preocupação com a saúde mental, né? Assim que a pandemia chegou e a Covid-19 se tornou uma realidade para a gente, né? O número de notícias sobre isso aumentou consideravelmente, né? Então, principalmente a alguns grupos, como as pessoas em situação de vulnerabilidade, profissionais de saúde, as mulheres, crianças, pessoas em home office. Esse alerta ele ficou muito mais considerável nesse período, né? Só que esses impactos eles já vêm acontecendo. A gente já tem pesquisa que mostra que o número de estresse e ansiedade mais que dobrou no Brasil. O serviço de psiquiatria aqui no Ceará ele já é mais procurado. Os impactos na saúde mental das mães têm mostrado esse aumento. Então, aqui não é mais teoria. A gente está falando de algo que está acontecendo, já é real, né? E que precisa de cuidado, né? Então, se a gente for pensar o que é saúde mental, a gente está falando de um estado de bem-estar no qual um indivíduo percebe suas habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. E aí você me pergunta, né? Afinal, qual é a relação entre saúde mental e a pandemia da Covid-19? A pandemia da Covid-19, ela é considerada uma crise social, né? Tendo em vista que ela é um dos maiores problemas de saúde pública internacional, né? E a gente está falando aqui de algo que se alastrou por vários países, não só em um local, em um continente. A gente está falando de algo que tomou uma proporção muito maior, né? E que ocasiona prejuízos psicológicos e sociais, afetando então a capacidade de enfrentamento da sociedade, né? A quarentena, né, isso que a gente está vivenciando, ela já aconteceu em outros momentos da história da humanidade. Quando a gente descobriu a hanseníase, né, foi lá, inclusive, que começou, né, assim que se descobriu e se precisou estudar, as pessoas que tinham hanseníase, elas eram colocadas em quarentena. A peste negra, a praga, a síndrome respiratória aguda grave, na ebola, na influenza H1N1, na equinus influenza. Então, esse processo de quarentena ele já aconteceu, né, em diferentes momentos da nossa história e já foi estudado também, né? Então, se a gente pensa a pandemia como uma crise, a gente observa que há etapas, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho delas. A etapa de pré-crise, ela é um momento de informação quanto ao problema de saúde. Então, aqui a gente falou sobre contágio, transmissão, o desenvolvimento da doença e os seus sintomas, assim como algumas consequências relacionadas ao adoecimento. Então, a gente está falando de um momento inicial, um momento de contato com essa realidade da Covid-19. Aqui o planejamento é essencial, foi essencial, né, para a gente, como a avaliação de riscos, a organização de recursos financeiros e insumos e as medidas de proteção começando a entrar em vigor, né? Nesse momento, o otimismo sem considerar as projeções reais da crise, ela pode ser prejudicial para a saúde mental, porque não se considera a realidade como ela é, né? E aí, os cuidados, eles passam a não acontecer de forma eficiente, né? Por isso que o otimismo em excesso, lá no início, era algo preocupante, né? Porque a gente precisava observar o que estava acontecendo e agir em relação a isso. Assim como a gente começou a entrar em contato com emoções difíceis de se vivenciar, né? Então, ansiedade, preocupação, tristeza, raiva, dúvida, incerteza, né? Tudo isso a gente começou a sentir de uma forma muito mais ativa, muito mais presente. A etapa de intracrise já é o momento da constatação da gravidade da doença. Então, a gente já começa a observar um colapso do sistema de saúde funerário, a aceleração descontrolada do contágio,
o aumento de internações e óbitos. Então, aqui a gente já começa a sentir os reais efeitos, né, do processo de adoecimento. As medidas de proteção, elas são mais severas, né, elas tendem a ter mais rigidez e pode ser sentido, né, uma maior carga física e emocional e de papéis sociais, né? Essa carga é muito mais elevada nesse período de intracrise, justamente porque afeta os indivíduos e a sociedade em vários níveis, né? Então, a Covid-19, ela não tem um agravo apenas a nível biológico. A gente está falando de um agravo social, de um agravo psicológico, que também merece a atenção. E quais os aspectos podem influenciar, né, nesses impactos? O primeiro é o aumento do contágio, e aí em relação a si próprio, né, a preocupação consigo e com os outros, né, de ser um possível vetor de contágio para outras pessoas, principalmente em relação aos grupos de risco. A frustração e o tédio, porque acontece uma perda de rotina, a perda do convívio social, a sensação de isolamento do resto do mundo, né? Principalmente para quem conseguiu estar em distanciamento social. E as informações inadequadas também podem ser prejudiciais para esse momento, né? Se a gente fala, inclusive, da dificuldade de entender o objetivo do distanciamento social. Ele precisa estar muito claro para a gente segui-lo de forma adequada, né? E a confusão sobre a doença, sintomas e procedimentos, né? Então, o que ela realmente é, quais são os agravos, o que a gente precisa fazer para evitar, isso precisa estar muito claro, né? Nesse momento de intracrise para minimizar o impacto na saúde mental. Já o momento pós-crise é o momento de reconstrução social. As medidas de distanciamento, elas serão reduzidas, né? Elas passam a ser reduzidas em virtude da redução do número de casos, da redução da transmissão comunitária, né? Elas precisam ser alinhadas para essa redução do distanciamento social. Só que as consequências a nível psicológico, a nível de saúde mental, elas são de médio e longo prazo. Então, a gente não vai observá-las e senti-las apenas no momento pré-crise e intracrise. A gente também vai poder tê-las, né, ter esse impacto a médio e longo prazo, inclusive pós-crise, né, nesse contexto de pós-crise. E aí a gente começa a efetivamente avaliar os impactos financeiros, principalmente em famílias de renda baixa, autônomos e assalariados que não conseguiram tirar férias remuneradas, podendo assim exigir um nível maior, né, um nível adicional de apoio. A estigmatização também vai ser algo que pode estar presente nesse momento pós-crise. Tendo, né, as pessoas que tiveram contato com a Covid-19 ou que foram diagnosticadas, né, elas podem passar a sentir uma maior rejeição social, né? E também tem um maior medo de retornar às atividades cotidianas, né? De as pessoas começarem a evitar ainda alguns locais, de passarem ainda a apresentar comportamentos preventivos, né? Alguma coisa nesse sentido. Evitar sair de casa, isso ainda vai ser uma realidade pós-crise. Quais são os cuidados, então, na crise da Covid-19 para amenizar esses impactos na saúde mental? A gente precisa ter uma atenção aos grupos de risco, um reforço da importância do isolamento para que a gente passe isso de uma forma mais rápida e mais tolerável, né, possível, né? O encorajamento às pessoas já diagnosticadas sobre a recuperação, essa gestão de estresse e regulação de emoções, que pode inclusive necessitar pela busca por apoio psicológico, né? E principalmente o uso de termos adequados para evitar essa estigmatização, né? Então, usar a ideia de pessoa que foi diagnosticada com a Covid-19 ou pessoa que está com Covid-19 para, inclusive, isso reverberar nesse momento pós-crise, para que essa estigmatização ela não aconteça de uma forma muito intensa. O que a gente viu até aqui nesse módulo, né? A gente
pôde pensar na pandemia como a crise social e as etapas que vêm com isso, né? O impacto na saúde mental das pessoas, que a gente observa que é algo também de longo prazo e não só no momento que a gente vivencia a pandemia, e alguns cuidados durante a pandemia para amenizar esse impacto na saúde mental. No próximo vídeo, a gente vai poder discutir algumas estratégias para minimizar esses impactos na saúde mental. E aí eu convido você, né, a se questionar, né? Se você já pensou no que você faz para cuidar da sua saúde mental nesse período de pandemia, né? O que você está fazendo? Você já se atentou para isso? Aqui estão os nossos contatos, caso você precise falar com a gente ou retirar alguma dúvida. Até o próximo vídeo!